Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como estender Apps Fiori. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. As fontes que eu vou utilizar nesse vídeo são a documentação oficial do framework SAP UI5 e o SAP Learning. O que é uma extensão? É uma forma de modificar o código de um app, seja standard ou Z, fora do projeto original. Toda extensão de Apps Fiori ocorre em projetos separados do projeto original, onde o projeto customizado faz referência ao projeto original. Você pode estender um App Fiori das seguintes formas. Aqui eu separei em três categorias: View, Controller e outros. Aqui na parte da View você tem View Modification, View Extension, View Replacement e View Creation. Essa parte do Creation você não vai encontrar na documentação da SAP. É uma coisa que eu coloquei aqui, tá? Que você pode criar uma View nova dentro de um projeto que você está estendendo, né? Controller, Controller Extension, Controller Hooks, Controller Replacement e Controller Creation. Esse Creation também você não vai encontrar na documentação. Eu vou mostrar um exemplo de cada um desses, tá, pessoal, depois. E no Outros, você tem o Translation Replacement, que é colocar um arquivo de tradução novo ali no projeto. E o OData Service Extension. Você pode estender um serviço OData também lá no back-end, na SegW. Além de outras coisas, você pode estender uma estrutura, colocar campos novos. Você pode criar um enhancement naqueles métodos da classe DPC, que a gente cria lá no projeto da SegW. Então, tudo isso fica dentro desse OData Service Extension. IDS. Para criar um projeto de extensão barra adaptação, esse termo vai variar dependendo da IDE que você utilizar. Você pode usar as seguintes IDEs: SAP Web IDE, VS Code e BES. Pode ser que tenha alguma IDE que eu não citei aqui, mas essas são as principais, tá? Então, o SAP Web IDE vai ser utilizado para projetos mais antigos. Então, se você quiser estender um projeto que está numa versão muito baixa, muito antiga, provavelmente você vai ter que usar o SAP Web IDE. Até porque, se você tentar estender um projeto mais novo, ele nem vai deixar porque a versão não vai estar disponível na lista. A mesma coisa para projetos novos. Se você tentar estender um projeto novo dentro do SAP Web IDE, você não vai conseguir, porque a versão lá, máxima que ele suporta não vai estar na lista. Então é só para projetos antigos. VS Code e o BES já suportam versões mais novas. Então, versões antigas SAP Web IDE e versões mais novas VS Code ou BES. Então, nesse vídeo, vamos fazer as extensões usando o SAP Web IDE. É claro que assim, tem diferenças em cada IDE, como você vai fazer a extensão, mas o conceito geral é o mesmo, tá? Então, se você fizer conhecer como faz no SAP Web IDE, você pode ir tentando nas versões mais novas, né, no VS Code e no BES, que vai ser um caminho parecido. Então, aqui tem uma imagem, né, de cada projeto, quando você vai fazer uma extensão ou adaptação. Então, primeiro aqui no SAP Web IDE, vai ser um projeto, vai aparecer essa tela para você, né? No VS Code vai ser assim. E no BES vai ser esse projeto que você vai mexer. Projeto de extensão. É o projeto que você cria para fazer as modificações no app, seja Standard ou Z. O código fica separado do app original. Então aqui, por exemplo, lá no SAP Web IDE, quando você for criar um projeto desse, você vai lá no arquivo, novo, projeto de extensão. E vai aparecer esse pop-up, novo projeto de extensão. Ele vai pedir a aplicação original que você quer estender. Então você vai clicar nesse botão Select Application e ele vai abrir esse pop-up com a lista de aplicações disponíveis no ambiente que você selecionar. No caso aqui, eu estou selecionando um sistema NPL que é o Minisap. Então ele lista todos os apps que eu posso tentar estender. Nem todos você vai conseguir. Então você pode clicar, se der alguma mensagem de erro, vai te mostrar, né? Ah, esse app não pode ser estendido por esse motivo. Se você clicar e não falar nada, provavelmente você pode estender. Então, depois de selecionar o projeto e seguir os passos, ele vai abrir o projeto então no SAP Web IDE, mais ou menos nessa configuração, com esses arquivos e passos. Extensibility Pane é o painel onde você faz as extensões do app de forma visual. Não é necessário
fazer o código manualmente. Então, quando você quer modificar alguma coisa no app original, você vai no menu Tools, lá no SAP Web IDE, Tools, Extensibility Pane, e ele vai abrir essa tela para você. Aqui eu separei em 4 regiões, né? Essa aqui, primeira, segunda, a terceira e a quarta. Então, eu vou explicar cada uma delas. Na primeira, você pode selecionar a resolução que você quer trabalhar. A large é a maior, né? 100%. Tem essa aqui, é média, pequena e a customizada. Na customizada, você pode digitar, né? Qual que é a largura e a altura, para você ver como que o app se comporta nesse tamanho. Você tem o modo de pré-visualização, né? Aqui tem o modo de extensão, se não me engano. Quando você clica, você pode mudar. E você tem um botão de refresh, né? Para você atualizar o app para ver se você modificar alguma coisa, você vê como que ficou. Então, nessa segunda parte, você tem o app original. Então, você está vendo como ele está ficando, né? Conforme você está modificando. Então, aqui você pode fazer as modificações e ver como está ficando. Aqui na parte 3, você tem uma árvore para saber o que você pode estender. Então, aqui está organizada por views, fragmentos e controllers. Então, você pode ir abrindo aqui as views, os fragmentos e os controllers. E se aparecer uma opção para você estender, você pode estender aquele ponto. Por exemplo, aqui tem a parte app nas views, né? App, ordem form, ordem list. Como aqui está em preto, você pode estender essas views. Quando está cinza, como está aqui, ó, esse message list, você não pode estender. Então, sempre que está preto, você pode, e quando está cinza, você não pode. Então, você pode clicar com direito ou selecionar e ir para essa quarta região aqui, onde você tem um botão de Extend, né? Então, se você clicar, por exemplo, no controller, numa view, e clicar no Extend, ele vai te mostrar se você pode estender ou não. Você também pode remover uma extensão. Então, vamos supor que você estendeu uma view e não quer mais. Você pode selecionar a view que você estendeu e remover aquela extensão. E esse Open é para você abrir o código original, geralmente. View Modification permite que você modifique as propriedades de um controle da view. Atualmente, somente a propriedade Visible funciona. O controle deve ter um ID definido. Então vamos ver alguns exemplos. O que você pode fazer? Você pode ocultar um botão, ocultar uma tabela ou ocultar um campo. Como que você faz isso? Lá no SAP Web IDE, você vai abrir o Extensibility Pane e vai navegar aqui nessa árvore até chegar no controle que você quer ocultar. Então aqui, por exemplo, eu estou na View, Ordem List, Page 1, Content, Filter Bar, vai abrindo até chegar. Ah, cheguei no botão que eu quero ocultar, que é CBT-Cancel. Então eu clico com direito e escolho Hide Control. Quando eu fizer isso, ele vai modificar um arquivo lá no projeto, se não me engano é o componente.js, e dentro desse arquivo ele vai inserir esse código, sap.i.viewModifications, vai abrir aqui o JSON, vai ter aqui o ID da view, se não me engano, depois vai ter o ID do botão que você quer cancelar, o ID do controle, né? No caso aqui é um botão, então está aqui o ID, e a gente está modificando a propriedade visible para false. Então, quando a gente abrir esse app, ele vai ocultar esse botão automaticamente. Aqui tem um print da parte da view, onde tem o botão, então tem lá um button, text e o ID está aqui. Então, esse ID é necessário para que a aplicação consiga ocultar esse botão. View Extension permite inserir um código em um pedaço específico, um fragmento da view, que foi previamente delimitado. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Vai lá no Extensibility Pane, vai navegar até o ponto que você pode fazer uma View Extension, vai aparecer dessa forma, ó. No caso aqui dentro da View Product Display, tem Page, Content, Product Header e tem aqui um ponto que a gente pode estender. Então você vai clicar com direito e vai selecionar Extend. Quando você fizer isso, ele vai modificar o arquivo component.js e vai inserir esse código, tá? Então tá vendo aqui que você não precisa criar o código manualmente da extensão. Você pode usar esse painel de sensibilidade e ele vai gerando o código para você. Com esse código aqui inserido, ele também vai criar um arquivo para você colocar os seus controles que você quer modificar naquele ponto, né? Então, é uma região da view, dentro da view standard ou Z, que você pode inserir o que você quiser ali, botões, uma tabela, o que você precisar.
Então é nesse fragmento que você vai colocar esses controles. Então ele cria um fragmento vazio aqui e é só você ir inserindo aqui os seus controles. Aqui dentro da view, no caso aí um app standard, né? Então dentro da view standard tem um ponto aqui, ó, tem um tag que delimita que esse local você pode criar uma view extension, tá? Então é assim que fica. View Replacement permite substituir uma view inteira. Como a gente faz isso? Lá no SAP Web IDE, você vai abrir o painel de extensibilidade, vai procurar essa árvore e vai escolher qual view você quer substituir. Então vamos supor que eu quero substituir essa view, Ordem List. Eu vou clicar com direito e vou ter três opções. Trocar para uma view vazia, trocar para uma cópia da view original. Geralmente eu escolho essa opção porque eu quero partir da view original, né, para fazer alguma coisa. Ou você pode abrir o código original. Você quer dar uma olhada como está a view original aqui. Então vamos supor que a gente escolheu essa opção. Replace with a copy of the original view. Então estou trocando para uma cópia da view original. Quando eu fizer isso, ele vai colocar um código lá no arquivo componente.js e vai criar um arquivo com a view que eu quero trocar. Como eu escolhi uma cópia da view original, ele vai copiar a view original para cá. Então posso modificar à vontade aqui e quando eu executar esse app, ele vai ver que tem uma extensão aqui para eu trocar a view e vai usar a view que eu troquei e não a view original. View Creation não é uma extensão de fato, mas você pode criar uma view que não existe no app original. Por exemplo, a gente pode adicionar um botão numa view standard que vai chamar a view adicional. Como a gente faz isso? Você vai lá no seu projeto de extensão, vai procurar a pasta view, clicar com direito, novo, SAP UI5 View. Vai colocar o que você quiser na view e dentro de uma tela standard, por exemplo, você pode adicionar um botão. Quando clicar nesse botão, você chama a view adicional. Controller Extension ou Controller Replacement. Esse termo pode variar dependendo da documentação do SAP UI5 que você está utilizando. Eu dei uma olhada na documentação, esses termos se referem à mesma coisa, tá? Não encontrei nada que fale que tem Controller Extension e Controller Replacement como se fossem duas coisas diferentes. Pelo que eu vi, sempre se trata da mesma coisa, tá? Então, basicamente, você vai criar um novo controller que estende do controller original. Assim, o desenvolvedor pode criar ou sobrescrever métodos. Então, lá no SAP Web IDE, no painel de extensibilidade, você vai lá na árvore, vai na parte de controllers e vai escolher qual controller você quer estender. Então, vamos supor que eu vou estender o ordem list. Então, eu vou clicar com o direito e eu posso escolher dentre as opções estender por um controller vazio, estender com uma cópia do controller original. Então, eu geralmente escolho essa opção porque eu quero partir do controller original. Às vezes eu quero copiar um método e modificar só uma coisa ali, né? Então, eu preciso de uma cópia do controller original. Ou eu posso abrir o código original para dar uma olhada como está. Então, se eu escolher essa opção para estender a partir de uma cópia do controller original, ele vai modificar o arquivo component.js, vai colocar esse código. Dependendo da versão pode mudar, né? Por exemplo, no SAP Web IDE é sap.i.controller extensions. Aqui, lá na documentação mais recente, está controller replacements. Então, isso aqui pode variar um pouco. Mas, independente disso, né, a IDE vai gerar para você esse código, então não precisa se preocupar. Depois que você criou aqui, então, a extensão do controller, você vai ter um arquivo para você modificar à vontade. Aqui você tem o código original que está comentado, você pode descomentar o que você quiser, por exemplo, um método, e alterar alguma coisa no método original. Você pode criar novos métodos também, fazer qualquer modificação aqui no controller. Controller Hooks permite que somente alguns métodos sejam modificados. Na prática, a SAP vai verificar se um determinado método foi implementado. Se sim, executa o método, se não, segue o fluxo normal. Então aqui tem um exemplo do método onDataReceived. Então aqui tem um if para verificar se esse método existe. Se ele existir, ele vai ser chamado. Se não, segue o fluxo normal, tá? Então aqui tem um exemplo, né, da implementação desse método e daí você coloca o código que você quiser.
Controller Creation não é uma extensão de fato, mas você pode criar um novo controller dentro do app que você está estendendo. Então, por exemplo, você criou uma view adicional nesse app e precisa tratar o evento de um botão, ou carregar os dados de um modelo para exibir na view. Então, se você tem uma view adicional, logicamente você precisa também de um controller para gerenciar essa view. Então, aqui temos um exemplo de um controller, né, esse ordem view. Temos aqui o tratamento do botão de voltar, então o on voltar, que vai voltar ali, vai chamar uma rota específica. E aqui, um outro exemplo, dentro do método onInit, desse controller adicional que a gente pode criar, ele vai carregar os dados, vai criar um modelo JSON, vai chamar um serviço OData e vai preencher esse modelo com os dados que está recebendo do serviço OData. Então aqui um exemplo do método onInit e um método qualquer aqui para gerenciar o evento de um botão, né? Então esse é um exemplo de um controller que você pode criar para gerenciar uma view também adicional que tem dentro do app que você está estendendo. Translation Extension ou Translation Replacement. Ela permite você modificar ou criar novos textos no app. Então aqui eu deixei um exemplo, onde a gente tem um projeto de extensão. Eu criei um diretório i18n, copiei o arquivo de textos da aplicação original e eu modifiquei algumas coisas, por exemplo, essas duas linhas aqui, que são os títulos, né? Ordem list e o ordem form. Eu coloquei o mesmo título, só que com uma estendida aqui no final, só para a gente ver na aplicação se realmente esse arquivo está sendo considerado. Então lá na documentação fala para você criar um modelo apontando para o arquivo de textos da aplicação original e você tem que chamar o método enhance lá do seu objeto do modelo, passando o arquivo que você estendeu. Dessa forma é para funcionar. Só que no meu caso, não sei se é porque a aplicação está com uma versão muito antiga, não funcionou. Eu tentei de outra forma, deu certo. Lá no controller que eu estendi, eu criei um modelo do i18n, apontando direto para o arquivo que eu copiei lá da aplicação original e modifiquei. E depois eu chamei o método setModel do componente, atualizando o modelo do i18n. Dessa forma, a aplicação inteira está considerando o arquivo que eu criei aqui no projeto de extensão. Então eu entrei aqui no formulário, já está com o título atualizado, em outras telas também deu certo, botões. Então você pode tentar dessa forma, né, que está na documentação, ou diretamente no controller criar um modelo, carrega o arquivo e depois atualiza o modelo aqui no componente. OData Service Extension permite estender um projeto da série W para adicionar campos nas entidades, criar uma nova entidade, function import, um append numa estrutura, fazer um enhancement num método da classe DPC, esse tipo de coisa. Então aqui tem um exemplo, lá na SegW você pode clicar com direito no Data Model, escolher Redefine e redefinir o serviço OData. Você pode também criar um enhancement num método da classe DPC e aqui fazendo um append numa estrutura no dicionário. Então, há algumas formas que você pode estender a parte do serviço OData, a parte do back-end. Deploy do projeto de extensão. Depois de concluir o seu projeto de extensão, basta fazer o deploy do app no ambiente destino. Então, vou deixar aqui o cenário que eu utilizei nos meus testes. Foi um ambiente Minisap ECC. A versão do SAP UI5 foi a 1.52, que é uma versão mais antiga. E a ideia que eu utilizei foi o SAP Web IDE. Eu vou deixar aqui também algumas observações, porque pode ser que quando você faça o deploy e vai testar o seu app no ambiente, pode ser que dê algum erro. Então, após o deploy, segue normalmente o processo de configuração e liberação do app. Criação do objeto semântico, catálogo, tile, a parte da PFCG, esse tipo de coisa. O app não vai funcionar se o ambiente estiver numa versão incompatível do SAP UI5. Então, tente sempre criar o app, o projeto de extensão, numa versão que seja igual ao app original e que seja igual ao ambiente destino, onde você vai fazer o deploy. Porque se tiver alguma diferença entre os apps ou o ambiente destino, pode ser que o app não funcione. E o app não vai funcionar se o app original estiver com algum problema, com algum erro, corrompido. Eu fiz alguns testes, né? Tentei estender vários apps standards no meu ambiente,
a maioria não funcionou, sempre deu algum probleminha, tá? Então pode ser que no seu caso, quando você for fazer alguma extensão, dê esse erro também. Aí não tem muito o que fazer, né? Se o app original já está com problema, você não vai conseguir estender ele. Às vezes ele isoladamente funcione. Se você executa ele lá pelo ambiente, pelo navegador, ele funciona normalmente. Mas quando você vai estender e depois faz o deploy do projeto de extensão e vai testar o app estendido, ele não funciona, tá? Então, não é porque o app original está funcionando que o app ampliado vai funcionar necessariamente. Então, pode ser que não funcione e daí não tem muito o que fazer mesmo. Concluindo, pessoal, essa foi a parte teórica da extensibilidade de um app Fiori. Nos próximos vídeos a gente vai ver um pouco mais da parte prática. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, comente aqui o que você achou da parte de extensibilidade. Tem alguma dúvida? Pode colocar aqui nos comentários. E se você conhece alguém que está querendo aprender a ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo e se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.